Da Libertadores ou do jogo sobre hoje? Olha, acho que fizemos uma belíssima primeira parte. Acho que entramos muito bem no jogo, a criar muito com o nosso adversário. Pena no último terço as decisões e as finalizações não terem levado outro acerto. Acho que foi extremamente injusto a forma como saímos para o intervalo com um golo sofrido de um arremesso de linha lateral. Não me lembro de nada que o adversário tenha criado na primeira parte. Acho que fizemos um belíssimo primeira parte. Pena o resultado tão escasso. Depois, na segunda parte, mesmo com esta dureza de ter recebido um golo no último minuto da primeira parte, acho que o jogo aí se equilibrou. O jogo se equilibrou aí. E depois, assim, o que é que eu posso dizer? Tu não podes cometer um penalti daqueles. Não podes cometer um penalti daqueles. Não podes, mesmo quando estamos a perder 2-1, falhar um golo debaixo da baliza, como o Facundo falhou. Não podes. A este nível, esse tipo de erros pagam-se muito caros, mas acho que no final o nosso adversário criou mais pelos nossos erros do que propriamente pelo volume que eles tiveram. Ainda conseguimos empatar o jogo. Gostava de entender porque é que o meu jogador foi expulso. Pelo menos as regras dizem que o jogador não deve ser penalizado 2 vezes, ou a equipa não deve ser penalizada 2 vezes, mas enfim, foi o que foi. Boa noite, Abel aqui, lado direito, Leonardo Som, da Rádio Bandeirantes. Abel, dando sequência aqui na pergunta do colega, considerando também o resultado paralelo do jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo, o tropeço do atual líder do campeonato, que ficou no empate, estava perdendo até o final da partida, você não considera um erro, a partir desse resultado, a sua escolha de poupar 11 jogadores, nem levar a maioria para o banco de reservas? E se você tomaria essa decisão novamente após saber do tropeço do Flamengo? O se não existe. Eu não vivo com ses. Não entendia sobre isso. Se. Eu não vivo com os ses. O que eu te posso dizer é que, falando sobre isso e sobre as minhas decisões, depois do jogo contra o São Paulo, depois de estarmos a ganhar 2-0 e termos virado o jogo para 3-2, muita coisa mudou. E se aquele penalti tivesse sido marcado, o nosso goleiro ia defender e nós íamos virar para 3-2. E não tinha acontecido tudo o que aconteceu até agora. E se? Bem? Abel, boa noite. Vitória Nascimento, da Rádio Gaúcha. Com esse resultado, né, o sonho do brasileiro ainda não acabou, mas ficou muito mais difícil. Como que tu vai trabalhar o mental dos jogadores para que a final da Libertadores não seja um peso grande, já que foi o título que está mais perto de ser conquistado? Não, peso, assim, uma coisa é o futebol brasileiro, é a competição, o Brasileirão, é tudo aquilo que se passa nesta competição. Outra coisa é a Libertadores. São campeonatos completamente diferentes, com gestões completamente diferentes. É a Conmebol que organiza, é a Conmebol que decide tudo. E, portanto, como te disse, coincide com dois clubes brasileiros estarem na final, e nós estamos por mérito, por tudo aquilo que fizemos, pela excelente Libertadores que fizemos. E uma coisa é o futebol brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa é o STJD e outra coisa é a Conmebol. São competições completamente diferentes, mas como te disse, sim, muita coisa mudou. Depois do jogo de São Paulo, muita coisa mudou, e isso é bem visível, não é? Hoje o árbitro não tem dúvidas nenhumas em marcar os 2 penaltis. A primeira falta que há à entrada da área do jogo é um claro amarelo. Eu estou a falar com o quarto árbitro, eu disse, não entendo porque é que o quarto não dá amarelo. Primeira falta que há do jogo, a entrada da área, que é o Filipe que bate. Essa falta é clara para amarelo, ele não dá amarelo. É clara. Se vocês verem a minha imagem e eu ia falar com o árbitro, com o quarto árbitro, conseguem-me explicar porque é que não é amarelo, uma falta perigosa à entrada da área, porque é que ele não dá amarelo? Portanto,
Muita responsabilidade nossa também, por erros que cometemos. E pronto, e é isso. Quando chegar agora a final sábado da Libertadores, não gostaria nada de ter este jogo a meio, mas como eu disse ao teu colega no início do jogo, alguns diretores de alguns clubes europeus me ligaram surpreendidos, que não sabiam que havia um jogo a meio da semana e que no final tínhamos só a maior competição da América do Sul e que alguém tinha marcado jogos. Portanto, é o que é e nós temos que a preparar. E como te disse, eu não vivo de SES, a minha função não é fazer perguntas e elas são todas legítimas. Mas eu também não vivo de SES e se, como disse ao teu colega, né? E se esse penalti tivesse sido marcado, né? O jogo tinha ficado 3-3, né? Ou tinha ficado 4-3. Mas a que é verdade é que depois desse penalti muita coisa mudou. Nomeadamente o árbitro dessa competição ficou pendurado não sei quantos meses. Será que os outros árbitros não ficaram com medo de apeitar, por exemplo, o penalti que houve no Maracanã? Se nós compararmos o penalti que houve com o Maracanã com o Arrascaeta em casa do Palmeiras na primeira volta, será que há muita diferença? Será que há diferença naquela bola que bateu no jogador do Vitória, que ele corta? Nem ao VAR foi ver. Portanto, será que os árbitros não ficaram todos com medo que a CBF os castigasse e que a seguir o SJD ainda lhes fosse dar mais não sei quantos dias de castigo, coisa que eu nunca tinha visto em 5 anos aqui no Brasil? Mas uma coisa, como eu disse, uma coisa é competições que são organizadas para a CBF, outra coisa são competições que são organizadas para a Conmebol. Temos a final da Libertadores para disputar com todo o mérito, chegamos, é um jogo que todos os jogadores sonham jogar, eu estou grato. O Palmeiras tem 7 participações na Libertadores, nós conseguimos chegar a 3 e sábado temos aí uma oportunidade de todos para lutar por um título. Portanto, é preciso lá estar, é preciso chegar e nós chegamos e vamos fazer tudo o que nós conseguirmos para vencê-lo. Está bem? Eu queria que você comentasse a respeito da decisão de manter o som dos jogadores em São Paulo para ter um dia mais treino. Dá para a gente dizer que essa equipe começa jogando contra o Flamengo no sábado? E como faz para virar a chave do Campeonato Brasileiro para uma partida tão decisiva como essa? Olha, são decisões minhas, é para isso que eu estou aqui, é para tomar decisões e todas as decisões que eu tomo é pensar naquilo que é o melhor para o Palmeiras. Mas como te disse, após o jogo de São Paulo, começámos todos dentro do clube a perceber o que é que estava a passar e entendi, como aquilo que já tinha dito no último jogo, a questão, as pessoas aí agora querem criar a narrativa, o Palmeiras desistiu. Não foi o Palmeiras que desistiu. O Palmeiras não desistiu do penalti do Maracanã, o Palmeiras não desistiu do penalti no Santos, o Palmeiras não desistiu do penalti do Vitória em casa, o Palmeiras não desistiu. Portanto, o que vai acontecer sábado, tu sábado, se estiveres lá, vais ver, não te vou estar aqui a dizer nada, entendo perfeitamente a tua pergunta e elas são todas legítimas, eu também é legítimo da minha parte responder-te diretamente à pergunta ou não querer responder, exatamente, e portanto, o que te vou dizer é que estou aqui para falar do jogo 2, sábado ou na sexta, se estiveres lá quiseres fazer perguntas sobre essa competição, eu respondo com todo o gosto. E como nós vivemos em democracia, acho eu, tu és livre de perguntar o que quiseres, eu sou livre de responder até onde eu quiser, certo? Abraço.